Que a Inglaterra já teve vários reis e dinastias, todo mundo sabe, mas o que pouca gente sabe é que uma das piores dinastias foi a dinastia Stuart. Senhoras e senhores, bem-vindos ao canal StoryTour. Eu sou o professor Danilo e hoje vamos destrinchar a história da dinastia Stuart. A dinastia Stuart começou na Escócia e não na Inglaterra. Ela começou com Roberto II em 1371. E nesse vídeo a gente vai se concentrar no período em que ela ficou governando a Inglaterra. Já na Escócia, essa dinastia passou por uns 370 anos de muita turbulência. Teve desastres naturais, morte de reis, deposição de outros e muita guerra. A última reivindicação Stuart ao trono acabou com o príncipe Charles, que foi derrotado na Batalha de Culloden em 1746. No final, ele acabou deixando o solo escocês para se exilar na Europa. Já na Inglaterra, essa dinastia ascendeu ao trono em 1603 com James I ou James VI da Escócia. Mas como é que um rei escocês acabou se tornando rei da Inglaterra? James VI foi proclamado rei com 1 ano de idade. Isso após a abdicação forçada de sua mãe Mary Stuart, a rainha dos escoceses. A mãe dele era a bisneta do rei Henrique VII da Inglaterra, portanto, ela tinha direito ao trono inglês. Porém, ao longo de sua vida, ela se envolveu em várias tretas, inclusive tramando contra a rainha Elizabeth I. Para acabar com a treta, a rainha inglesa decidiu declarar James Stuart como seu sucessor e condenou a prima à morte. Dessa forma, James garantiu o trono inglês após a morte da rainha virgem em 1603. Mas antes disso, em 24 de julho de 1567, ele ascendeu ao trono da Escócia após Mary Stuart ser deposta. Quando criança, James era pouco mais que um rei fantoche governado por uma sucessão de regentes. Mas, em 1583, aos 16 anos, ele escapou das garras dos lordes protestantes e afirmou sua autoridade. James foi um dos monarcas mais bem-sucedidos da Escócia. Ele era um orador político astuto, mas foi pego nos conflitos da Guerra Civil. Quando a rainha Elizabeth I morreu, James herdou a coroa inglesa em 1603, tornando-se James I da Inglaterra. Embora notoriamente associado à conspiração da pólvora em 1605, quando rebeldes católicos tentaram assassiná-lo no parlamento, ele também liderou uma perniciosa campanha de perseguição a mulheres acusadas de bruxaria em todo o país. Casado com Ana da Dinamarca, que teve 3 filhos e 5 filhas, as inclinações homossexuais de James e suas relações próximas com homens duvidosos prejudicaram suas relações na corte. Apesar dos esforços como pacificador, James se viu em conflito com os puritanos na igreja, o que minava sua visão de unidade entre a Inglaterra, a Escócia e a Irlanda. Um de seus legados mais significativos foi a encomenda de uma versão autorizada da Bíblia. Ao contrário de muitos de seus predecessores Stuarts, James I morreu de causas naturais aos 58 anos. Após a morte de James I, assumiu o trono o filho dele, Charles I. Detalhe que aqui no canal já saiu vídeos de todos esses reis da dinastia Stuart. São vídeos mais detalhados sobre a vida deles e o governo. Tô deixando aqui na playlist, tá passando aqui na tela ou tá no comentário fixado. E ó, se você gosta de história, gosta do meu canal e quiser mais conteúdo, se torna membro, porque na área de membros tem muito conteúdo exclusivo. Além disso, se tornando membro você recebe conteúdo antecipado e participa das lives exclusivas para os StoryTubers. E tudo isso por apenas R$ 2,99 ao mês. Então não perde tempo não, seja um StoryTuber, torne-se membro do canal. Charles I era uma criança franzina e doente e só se tornou rei com a morte de seu irmão mais velho, Henrique. Ele considerava sua posição como uma ordem divina, mas enfrentou oposição no parlamento ao exercer uma postura autocrática. Ele passou a cobrar impostos não autorizados, o que levou a conflitos políticos e uma disputa entre a coroa e o parlamento. A tentativa do rei de prender 5 importantes membros da Câmara dos Comuns o colocou em rota de colisão com um de seus membros mais radicais. Ele era ninguém mais, ninguém menos que Oliver Cromwell. Confiante em seu direito divino como rei e despreparado para concessões, Charles tornou-se uma figura real autoritária e acabou entrando em guerra contra o parlamento. Só que o exército de Oliver Cromwell era mais preparado e treinado, o que acabou a derrota do rei e prisão subsequente.
Isso após quase uma década de uma longa guerra civil. Em seguida, veio o julgamento de Charles e o veredito acabou sendo a condenação à morte. A decisão de executar Charles acabou sendo um evento sem precedentes ali na Europa. Ele foi o primeiro rei da Era Moderna a ser condenado, julgado e morto pelo povo. Disse que no dia da execução, como estava muito frio, ele não queria ficar tremendo igual o Vara Verde lá em cima do cadafalso. E aí, para não ficar todo se tremendo e o povo achar que ele estava se tremendo de medo, ele acabou usando uma roupa mais confortável contra o frio. Mas não teve jeito não, a lâmina caiu e o pescocinho dele caiu também. A guerra civil e suas consequências foram calamitosas para a Inglaterra. Elas mataram uma proporção muito maior da população da Inglaterra e Escócia e especialmente da Irlanda do que a Primeira Guerra Mundial. Muitos castelos foram colocados em serviço ativo pela primeira vez desde a Idade Média, e muitos outros sofreram cercos épicos. O período após a execução de Charles ficou conhecido como Interregno. Esse período testemunhou o afrouxamento do governo e do controle da igreja. Em resposta, houve uma efervescência sem precedentes de ideais revolucionários, que eram disseminados por panfletos e por meio da imprensa. Seitas religiosas radicais proliferaram, muitas delas aguardando a iminente segunda vinda de Cristo. Além disso, o grupo político Levelers exigiam votos para todos os homens e tolerância religiosa universal. Só que as coisas foram sendo pacificadas por Oliver Cromwell, que governou como Lorde Protetor da comunidade da Inglaterra, Escócia e Irlanda de 1653 a 1658. Pessoalmente, ele defendia a tolerância em todas as religiões, apesar de ser puritano radical. No entanto, ele usou o poder militar para preservar tanto os frutos de sua vitória na Guerra Civil, quanto a estabilidade nacional. Assim, ele foi conquistando a confiança tanto do exército quanto do governo civil. Sob o comando de Oliver Cromwell, a Inglaterra viveu um período republicano, o único de toda a sua história. Após a morte de Oliver Cromwell, a estabilidade da república caiu. Richard, o filho de Oliver Cromwell, não conseguiu o mesmo sucesso do pai e acabou sendo derrubado pelo parlamento. Charles II, filho de Charles I, o rei decapitado, acabou sendo convidado a retornar para a Inglaterra e reassumir o trono. Em maio de 1660, ele se tornou rei, devolvendo o poder à dinastia Stuart. O reinado de Charles II durou de 1660 até 1685. Ele é muito lembrado por uma corte vigorosa, o renascimento do teatro, o renascimento das artes e também por ser muito raparigueiro. Mas esse bichinho raparigueiro também testemunhou muitos avanços científicos notáveis. O reinado dele também foi marcado por alguns desastres, como a Grande Peste de 1665, o Grande Incêndio de Londres de 1666 e o humilhante ataque holandês de Medway em 1667. Charles II não foi muito popular, mas também não foi escrotizado pela população. Seus últimos anos foram dominados por tentativas de excluir o irmão da sucessão. E o motivo é porque ele era muito católico. Mas Charles não conseguiu tirar o irmão da sucessão. Assim, James II assumiu o trono inglês em 1685. James II teve um reinado de apenas 3 anos, e o reinado dele já começou com tudo. Ele acabou derrotando facilmente uma rebelião do filho ilegítimo protestante de Charles, o Duque de Monmouth. Mas os brutais julgamentos dos rebeldes e as políticas de catolização de James tornaram o rei cada vez mais impopular. Todo mundo esperava que James II batesse as botas o quanto antes, pois na morte dele assumiria Mary Stuart, uma filha protestante. Quando todos menos esperavam, James II conseguiu um herdeiro masculino, e que provavelmente teria uma criação católica. Dessa forma, um grupo de protestantes convidou Guilherme de Orange, o holandês genro protestante de James, para assumir o trono. Guilherme era casado com Mary, a filha mais velha de James. Assim, Guilherme invadiu a Inglaterra em 1688. James II acabou fugindo e Guilherme e Mary foram coroados no ano seguinte como rei e rainha da Inglaterra. O reinado conjunto de Guilherme III e Mary II trouxe paz à Inglaterra, embora na Irlanda e na Escócia os apoiadores de James continuassem lutando. Além disso, eles assinaram o Bill of Rights, uma petição de direitos que retirou poderes do rei e os transferiu para o parlamento. Assim, inaugurou a monarquia parlamentar na Inglaterra, onde o rei reina, mas não governa. Em 1701, foi instituído o ato de estabelecimento que garantiu a sucessão de Mary para sua irmã Ana. Por esse mesmo ato, foi instituído que a sucessão só seria garantida para um pretendente protestante. Foi por conta desse ato
que a sucessão foi para a casa de Hanover após a morte da rainha Ana. Por incrível que pareça, Ana teve 18 filhos, mas nenhum deles chegou à maioridade. Ana governou de 1702 até 1714. O evento político mais significativo durante o reinado dela foi o Ato de União com a Escócia. Pela primeira vez, tinha-se uma Grã-Bretanha unificada. Dessa forma, nasceu o Reino Unido da Grã-Bretanha. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um vídeo e espero que vocês tenham curtido essa história. E aqui no canal já saiu sobre a dinastia Stuart, sobre a dinastia Windsor e agora está saindo sobre a Stuart. Falta só a Plantageneta e acho que Hanover. Em breve, esses vídeos aparecerão aqui no canal. Se você quiser adicionar ou corrigir algo, deixa aqui nos comentários. No mais, não esquece de curtir, não esquece de se inscrever se você não for inscrito e se tornar membro para dar aquela força e receber os vídeos exclusivos. Dito isso, falou!